Tem coisa que marca a gente não é por ser feia, nem por ser grande demais, mas por continuar ali mesmo quando parece que já devia ter passado. E essa noite aí que eu vou contar, ela não volta nunca mais. Mas o som dela ainda vem de vez em quando. Eu nunca fui de dormir em canto isolado. Sempre fui do tipo que encosta em pátio de posto, ou pelo menos numa cidadezinha com gente por perto. Mas nesse dia aí, foi erro meu. Um erro besta. E não é arrependimento que eu sinto. É outra coisa. É peso. Tava no fim de uma rota puxada. Belém até o sul do Maranhão. Só que a última entrega deu problema. Carga de ração que vazou no baú. Começou a embolorar. O cliente não aceitou. Mandaram voltar com o caminhão e avisaram que ia ter desconto pelo estrago. Eu tava com o bolso furado e a cabeça quente. Era umas 9 e pouco da noite. Já tinha passado da entrada de uma cidade pequena, que agora nem lembro o nome, quando vi um terreno meio aberto, do lado de um portão velho enferrujado. Pensei, é só encostar para descansar. Amanhã cedo eu sigo. O lugar era estranho, sim. Parecia que já tinha sido usado para alguma coisa. Tinha resto de muro caído, pneus queimados e um cheiro que não dava para dizer se era de bicho, de lixo ou de tempo parado. Do lado, dava para ver um morro de entulho encoberto de mato. Depois fui saber que ali tinha sido lixão, desativado há anos. Mas naquela hora, eu não dei fé, só queria parar. Apaguei o farol, puxei o freio, deixei o banco reclinar e fiquei no escuro. O rádio chiava, desliguei também. Só fiquei escutando o som do mato, do vento, da própria cabeça. Passou um tempo, não sei dizer quanto. Tava quase cochilando quando escutei a primeira vez. Parecia choro, mas bem baixinho. Não era grito, não era desespero, era, sei lá, um choro miúdo que tentava não chamar atenção. Parecia mais um lamento. Na hora, pensei que era coisa do ouvido, ou bicho, ou vento. Mas aí veio de novo, baixo, devagar, constante. Tentei ignorar. Não mexi um músculo. Só fiquei escutando, tentando entender se vinha de dentro da minha cabeça ou do lado de fora. E quanto mais eu tentava entender, mais ele virava certeza. Peguei o celular para acender a luz pela fresta da janela, mas ele já estava com 4%. Resolvi deixar quieto. Foi aí que bateu a vontade de ir ali fora fazer xixi. Não gosto de fazer dentro da garrafa, a não ser em viagem longa demais. Abri a porta devagar, só com a lanterna do próprio caminhão. O mato ao redor se mexia pouco, mas tinha vento e o cheiro parecia mais forte ali fora. Fedor de coisa podre misturado com ferrugem. Abaixei perto da roda de trás e foi aí que vi as marcas. Na terra fofa, tinha uns riscos fundos, como se alguém tivesse arrastado o corpo, sabe? Não pegada, era marca de arrasto. E um pouco mais para lá, no rumo da traseira do caminhão. Parecia que tinha um par de mãos marcadas na terra. Só que ao invés dos dedos irem para frente, eles iam para trás. Como se a pessoa tivesse sido puxada. Meu corpo travou. Não porque eu entendi o que era, mas porque eu não queria entender. Voltei para o caminhão do jeito que estava, fechei a porta, puxei o banco de volta, tranquei tudo e me enfiei no escuro. Apaguei até a luz do painel. E mesmo assim, o barulho continuava. Choro, miúdo, longe, mas certo. A luz da cabine deu uma piscada. Só uma. Como se tivesse alguma coisa puxando energia. O caminhão não desligou, mas ficou estranho. A noite ficou mais pesada. O choro sumiu por uns minutos e depois voltou. A vontade era ligar o motor e sair dali na hora, mas o medo era outro. E se tivesse alguém me esperando no mato? E se fosse armadilha? Ou pior, e se fosse real? Deitei de lado e virei o rosto para a parede de ferro do caminhão. Tapei o ouvido com a mão. Tentei dormir. O som parou de vez já perto da madrugada. Mas aí já não dava para dormir. Fiquei no escuro até o céu começar a ficar mais claro. Quando o sol finalmente apareceu, eu desci. E o que eu vi
Não tinha como ser brincadeira. Tinha um pedaço de pano rosa, parecia de blusa de criança, preso no gancho do estepe, girando devagar com o vento. Tava sujo, mas não rasgado. E na roda, por dentro, tinha marca de unha, daquelas que arranham e ficam os riscos fundos. Como se alguém tivesse se encolhido ali dentro, ou tentado sair. Aí fui andando para frente do caminhão. E no para-choque traseiro, escrito com sujeira, com o dedo ou alguma coisa, estava lá. Pelo menos escutou. Fiquei olhando aquilo por um tempo que não sei dizer. E não chorei, não gritei, só sentei no chão e deixei o tempo passar. Na estrada, a gente aprende a deixar certas coisas para trás. Mas aquilo ali, aquilo colou em mim como poeira de freio. Entra na roupa, entra no olho, entra na carne. Eu ainda fiquei uns minutos parado, encarando o para-choque. O recado estava lá, firme. Não parecia antigo, nem parecia feito com pressa. Era como se tivesse sido deixado para mim. Mas quem? Como? Olhei para o redor de novo. Tinha um morro de lixo velho encoberto de mato. Pneus, ferragens, pedaços de coisa que não dava para saber mais o que era. O portão enferrujado batia com o vento. Tinha uma mureta meio caída, com uns sacos derretidos pelo tempo. E nada mais. Nada de gente, nada de corpo, nada de pegada nova. Só as marcas de arrasto, que agora já pareciam mais fundas à luz do sol. Voltei para o caminhão, liguei o motor, mas fiquei com a mão parada no volante. A mente travada entre duas vontades, seguir ou ligar para alguém. Só que ligar para quem? Para o dono da carga? Para o cliente que nem me quis lá dentro? Ou para a polícia? E dizer o quê? Que escutei choro, que achei um paninho rosa e que tem uma frase suja no para-choque? Eu sabia que não iam me ouvir. E pior, talvez não quisessem ouvir. Naquela hora, o que eu fiz foi o que eu mais me arrependo. Eu engatei a marcha e fui embora. Saí daquele lugar sem olhar para trás. Passei o dia inteiro na estrada, calado, sem rádio, sem música, sem nada. Só o som do caminhão e da cabeça. Na primeira cidade com posto, eu encostei para lavar o para-choque. Joguei água com força. Mas não saiu tudo. Aquela sujeira parecia ter entrado no metal. Parecia tatuagem. O pano eu joguei fora, num lixo fechado. Nem toquei com a mão. Empurrei com um cabo de vassoura. Tava limpo de sangue, limpo de qualquer coisa. Mas sujo de significado, sujo de medo. À noite parei num pátio grande, cheio de caminhão, luz de sobra, barulho de motor ligado. E mesmo assim, eu dormi mal. Fiquei ouvindo o barulho da noite por trás do som dos outros. No outro dia, umas 5 cidades para frente, foi que eu escutei a notícia no rádio. Um radialista falava com voz grave, daquele jeito arrastado que dá peso até em notícia boba. Só que essa não era boba. Ele dizia: a Polícia Civil do Maranhão iniciou uma operação de escavação em um antigo lixão desativado, após denúncias anônimas sobre possíveis restos humanos deixados no local. As investigações seguem sob sigilo, mas há suspeitas de uso do terreno como ponto de desova de vítimas, possivelmente menores de idade. Minha mão tremeu no volante. Senti um baque no peito. Eu sabia exatamente qual lixão era. Sabia cada curva da estrada. Sabia que fui eu. Quem esteve ali. Mudei a estação. Depois desliguei o rádio. Depois desliguei o mundo. Nunca contei isso para ninguém da família, nem para companheiro de estrada, porque não é o tipo de coisa que dá para explicar direito. Parece exagero, parece invenção. E no fundo, nem sei o que vi, mas sei o que ouvi. Sei o que estava no meu para-choque. Sei que tinha arranhão dentro da roda. E sei que o choro parou só quando a madrugada acabou. Isso não sai da cabeça. Por muito tempo eu me perguntei o que teria acontecido se eu tivesse descido naquela hora. Se eu tivesse saído da bolha de medo e ido lá com a lanterna, com o braço tremendo. Será que dava tempo? Será que era gente mesmo? Será que eu conseguia mudar alguma coisa? Ou será que eu só ia ser mais um, largado no entulho?
Talvez fosse só armadilha, talvez nem fosse criança, talvez fosse truque para me tirar do caminhão. Mas aí vem a parte que mais pesa. E se não fosse? Porque alguém escreveu aquilo. E quem escreve, pelo menos escutou. É porque sabia que estava sendo ignorado por muita gente antes de mim. Às vezes, o que me impede de esquecer não é o medo do que aconteceu. É o medo de ter sido o último a ver, o último a escutar e não ter feito nada. De noite, quando encosto para dormir, ainda fico ouvindo o mato. Às vezes, mesmo no pátio, mesmo com gente por perto, o vento passa igual passou naquele terreno. E parece que vem trazendo o som de novo, baixinho. Não é grito, é choro, baixinho. Ruim. Tem gente que acha que o que assombra é o que aparece, mas eu aprendi que o que mais gruda na memória é o que não chegou a aparecer, o que quase foi, o que podia ter sido, o que ficou no e se. Depois daquela viagem, eu passei uns meses evitando as rotas do Maranhão. Dava um jeito de desviar. Dizia que era por causa dos buracos, dos trechos ruins, do calor. Mas não era. Eu só não queria correr o risco de passar perto daquele terreno de novo, nem de ouvir mais notícia em rádio. Porque eu sabia que se fosse fundo demais, se puxasse o fio certo, eu ia descobrir coisa que não tinha mais como desver. E que talvez me obrigasse a encarar algo que não teria coragem de enfrentar. Mesmo assim, de vez em quando, elas voltavam. As imagens, o pano rosa balançando preso no estepe, as marcas de unha viradas para dentro e o recado no para-choque. Eu lavava o caminhão toda semana. Troquei a lataria um tempo depois. Mas teve um dia, já meses depois, em outro estado, que um borracheiro me chamou no canto. Estava calibrando o pneu traseiro e disse sem graça: "Seu caminhão tem umas marcas estranhas na parte de dentro aqui. Parece que arranharam com força, viu?" Dei um sorriso amarelo e disse que devia ser gato preso ou alguém que tentou roubar alguma coisa. Mas por dentro, travei. Não era marca antiga. Aquilo tinha ficado lá porque eu não quis mexer. Porque limpar direito seria encarar. E eu não queria encarar. Teve também uma vez, no Piauí, que parei num posto pequeno e um menino veio vender doce. Tinha uns 6 anos. Magrinho, o cabelo colado na testa de suor. Quando estiquei a mão para dar uma moeda, ele recuou. Me olhou com um misto de medo e raiva. Depois disse baixinho, quase cuspindo: "Você ouviu?" Só isso. Nem sei se foi coincidência. Pode ter sido coisa da minha cabeça. O menino podia estar falando de qualquer coisa. Mas o jeito que ele falou, pareceu que estava cutucando uma ferida antiga. A gente carrega as coisas de forma esquisita. Uns choram, outros contam, outros bebem. Eu segui dirigindo. Só que toda vez que eu encostava para dormir, fazia questão de parar em lugar claro, com barulho, com luz, com gente por perto. E mesmo assim virava e mexia, acordava no meio da noite. Porque no fundo da mente, aquele som ainda existia. Não era lembrança. Era como se tivesse mesmo ali, baixo, longe, mas constante. E é por isso que eu tô contando isso agora. Porque essa semana, depois de anos, eu sonhei com o lixão. Sonhei que eu voltava lá com outro caminhão, vazio. Era dia claro, céu limpo, mas mesmo assim, o terreno estava escuro. As coisas pareciam afundadas no chão. E no meio do entulho tinha uma roda girando devagar, igual a do meu estepe. E dentro dela, uma criança sentada, de costas. Não falava nada. Só encostava a testa no ferro e tremia. No sonho, eu chamava. Dizia que estava ali e que podia ajudar, mas ela não virava, não saía. Acordei suado com o travesseiro molhado de verdade. Levantei, fui até a garagem, liguei o caminhão. Fiquei escutando o motor por uns minutos. Depois desliguei e fui lá atrás, na roda de estepe, a atual que já nem é a mesma. Abaixei e passei a lanterna devagar. Tudo limpo. Nada ali. Mas mesmo assim, meu peito apertou.
porque aquele silêncio da roda vazia era o mesmo do choro que parou naquela madrugada. Hoje, toda vez que escuto história de desaparecimento, de gente largada em lugar esquecido, eu fico esperando ouvir o nome da cidade. Às vezes, me pego pesquisando no celular à noite, tentando ver se aquele caso teve desfecho, se acharam alguma coisa, se alguém sobreviveu. Mas é como se tudo tivesse sido engolido, como se fosse só mais um monte de lixo soterrado. E pronto. Eu continuo na estrada, mas nunca mais fui o mesmo. E toda vez que passo por um terreno baldio, que vejo uma mureta caída ou que sinto aquele cheiro misturado de mato e ferrugem, meu corpo endurece. Não é medo, é vergonha. Porque eu escutei, eu vi, e mesmo assim, eu fui embora. Eu não gosto muito de falar disso não, mas tem uns dias em que essa lembrança me acorda no meio da noite, como se a estrada tivesse voltado para me perguntar de novo se eu fiz o certo. E eu não sei responder. Na vida de caminhoneiro, a gente aprende coisa demais na marra. Aprende com pneu estourando no meio de ribanceira, com comida que dá ruim no meio do nada, com sono em hora errada. Mas tem uma lição que eu só aprendi tarde, e de um jeito que me custou a paz. Nem todo mundo parado na estrada quer ajuda, e nem todo mundo que ajuda volta inteiro. Foi numa madrugada de abril. Eu estava voltando vazio de um frete em Juiz de Fora, cruzando um trecho da Serra do Belvedere sentido Lavras. Costumo evitar esse horário, mas naquele dia eu quis adiantar a chegada. Ia pegar estrada a noite toda mesmo, devagar, sem pressa, para descansar já em casa. A serra estava daquele jeito, neblina baixa, visibilidade pouca, tudo molhado, mas sem chuva. Aquele silêncio que só existe depois das 2 da manhã, nem cigarra tinha. Os faróis mal davam conta de iluminar a beirada da pista. Só o vulto dos barrancos e das árvores molhadas passando. Foi aí que eu vi um caminhão parado no acostamento, luz de ré piscando devagar, capô levantado e um homem de colete laranja acenando com as 2 mãos. Não era sinal com uma mão só, não. Era com as 2, como quem pede ajuda com urgência. De primeira, pensei em parar ali mesmo, mas alguma coisa me segurou. Sabe aquela sensação de quando o corpo anda sozinho, mas a alma freia? Pois é, reduzi, encostei uns 30 metros depois dele e desci com a lanterna na mão. Deixei o meu motor ligado. A cada passo, alguma coisa ali ficava mais errada. Primeiro foi o cheiro, não de queimado nem de óleo, mas de mato. Um cheiro úmido, abafado, como se tivesse alguém ali dentro do mato do barranco suando. Depois foi o caminhão. Ele estava limpo demais. Para-brisa, sem nenhum respingo, mesmo com a neblina já molhando tudo fazia tempo. E o motor, mesmo com o capô levantado, ainda estava quente. Eu senti. Quente demais para alguém que dizia estar ali há mais de 1 hora tentando ligar de novo. O homem era magro, pele morena, cabelo grudado na testa de suor, camisa social por baixo do colete, mas o zíper estava todo fechado. Mão no quadril, olhar agitado e uma fala rápida demais para quem devia estar cansado. Disse que a embreagem tinha travado, que já tinha chamado socorro, mas estava demorando, que se eu pudesse dar uma olhada no painel, talvez eu conseguisse dizer se era elétrica. Eu não sou mecânico, mas conheço o básico, e aquilo tudo me pareceu encenação. Ele não chegou nem a olhar para o motor aberto, só falava de entrar no caminhão. Vem cá 1 minutinho, só para você ver o que aparece aqui no painel. Não precisa mexer em nada, não. Nisso, eu vi. Do lado do barranco, bem rente ao mato, tinha pegada fresca de coturno, e não era do rapaz que estava ali. Era de alguém que tinha descido da parte mais alta do barranco e parado ali bem rente ao asfalto como quem se esconde. A marca ainda estava úmida na terra batida. Aí eu não cismei com ele, eu cismei com o que ele estava escondendo.
por reflexo, joguei o foco da lanterna para o mato e vi um vulto agachado segurando algo longo e metálico. Não deu tempo de ver mais nada, mas foi o bastante. Quando voltei os olhos para o motorista quebrado, ele já tinha mudado o jeito de falar. Sorriso mais amarelo, o pé balançando de leve e uma frase que me gelou. Vem cá rapidinho, uai. Não precisa ter medo, não. Aí eu entendi. O medo não era meu, era dele, porque eu tinha percebido. Falei que ia buscar minha caixa de ferramenta. Virei as costas devagar e voltei andando para o meu caminhão, como quem confia. Mas no meio do caminho, eu corri. Entrei, bati a porta, engatei e fui. Sem olhar para trás. Eu lembro do barulho do motor forçando para subir a próxima curva. Não era nem subida íngreme, mas meu pé tremia no acelerador. Não tremia de medo, tremia de raiva, de saber que quase fui feito de bobo. Ou pior, uns 2 minutos depois, olhei pelo retrovisor. 2 homens estavam subindo no caminhão quebrado, com pressa. Um deles estava com uma blusa diferente da que eu tinha visto antes, como se tivesse se trocado. Ou como se aquele primeiro cara nem fosse o motorista, sabe? O capô agora estava fechado. Os 2 entraram e apagaram as luzes. Sumiram devagar na curva, como se tivessem desistido ou esperando outra chance. Eu dirigi por mais uns 20 minutos direto, sem encostar. Só depois que entrei num posto 24 horas que eu parei para respirar. Desci, lavei o rosto, fui tomar um café e a moça do balcão ainda comentou que eu estava pálido feito papel. Fiquei ali mais de meia hora parado, pensando se devia ter chamado a polícia, se devia voltar. Mas me conheço. Se eu voltasse, podia acabar sendo eu a história que alguém contava depois. A estrada, ela é bonita para quem só passa por ela de dia. Mas para quem vive nela, tem uns trechos que viram um tipo de silêncio que a gente aprende a respeitar. E fugir. Eu segui viagem até Lavras. Cheguei antes do amanhecer, encostei o caminhão e tentei dormir. Mas minha cabeça não deixava. Fiquei revendo o jeito que o cara olhou para mim. Parecia mais alívio do que raiva, como se ele tivesse dito por dentro, esse escapou. 2 dias depois, num grupo de caminhoneiros no Zap, alguém compartilhou a foto de um colega que tinha sumido. Nome conhecido. Caminhoneiro velho de estrada também. O povo dizia que ele tinha desaparecido em um trecho da mesma serra onde eu passei. Bati o olho na foto e meu estômago virou. Não era o cara que sumiu, não. Era o que estava acenando. O mesmo rosto. Mesma cara de suado. Só que na foto ele estava com outra roupa. Mais limpo, mais bem apresentado. E com o nome embaixo tirado de um cartaz de procurado. A ficha demorou para cair. Aquele homem que fingiu estar quebrado era um foragido de um crime violento. Um caso que tinha saído na TV dias antes, mas que eu nem tinha visto. A polícia estava atrás dele fazia semanas. Meu sangue gelou de novo, dessa vez de verdade. Porque aí eu entendi, se eu tivesse aceitado entrar no caminhão, não tinha mais caminhão meu. Não tinha mais história para contar. Podia ser eu na próxima foto, com o povo perguntando no grupo: alguém viu esse irmão aqui? Eu não contei para ninguém por um bom tempo. Nem para minha esposa, nem para o meu irmão, que também é de estrada. Fiquei com vergonha, sabe? Vergonha de ter caído tão perto de uma armadilha. Vergonha de ter ido embora e deixado o próximo cair. Mas depois eu entendi. Não era covardia. Era instinto. A gente que vive de estrada tem que aprender a escutar esse silêncio que avisa. Ele nunca grita. Ele só dá um sinal, bem baixo, lá no fundo do estômago. E se você for bobo, você ignora. Mas se escutar, ele salva. Acho que naquele dia foi o silêncio que me salvou. Eu sigo estrada até hoje, mas depois daquela madrugada, eu nunca mais fui o mesmo com quem está parado no acostamento. Posso te dizer que ainda ajudo sim, mas com o farol alto, o freio pronto e o instinto ligado no talo.
Porque a pior sensação que você pode ter na vida não é o medo de morrer, é o medo de quase ter morrido, sem nem saber. Demorou semanas para eu conseguir dormir direito. Toda vez que fechava o olho, vinha aquela imagem, o vulto no barranco, o objeto comprido nas mãos, a cara do outro sujeito dizendo que era só o painel. Mas não era só isso. Era o jeito como o mato se calava. O jeito como ele me olhou quando percebeu que eu tinha visto. O jeito como o meu corpo reagiu antes da minha cabeça entender. É isso que me persegue. O corpo sabia antes de mim. A alma já tinha levantado a mão e dito, vai embora, só. E eu quase não escutei. Teve uma noite que eu acordei encharcado de suor, com a sensação de que tinha alguém me chamando fora da cabine. Sabe quando o vento bate no retrovisor e faz aquele barulho seco de dedo raspando no vidro? Pois é, aquilo me acordou. Mas quando olhei, não tinha ninguém. A mente da gente prega peça, né? Mas tem coisa que não é invenção. Tem coisa que é sinal. E eu aprendi a respeitar os sinais. Umas 2 semanas depois do ocorrido, fui até a delegacia da cidade para deixar um relato, sem muito detalhe. Não queria me envolver demais. Só deixei registrado que vi alguém parecido com o suspeito naquele trecho, naquela madrugada. O policial me ouviu, fez uma anotação rápida e falou algo que me travou. Você teve sorte. A gente achou um caminhão jogado num barranco a 10 quilômetros dali, com sinais de luta. O dono sumiu. Pode ter sido o mesmo grupo. Ou outro igual. Outro igual. Outro igual? Aquilo me apertou o peito. Quer dizer que tem mais? Que eles se espalham? Que aquela emboscada era só uma entre tantas? De lá pra cá comecei a notar coisa demais. Caminhão parado com lanterna acesa demais. Moto encostada em lugar onde não passa ninguém. Gente pedindo carona em lugar que não tem nem casa. E comecei a entender que a estrada também tem código. E tem gente que usa esse código para caçar quem é bom demais, quem freia fácil, quem escuta e para. Teve uma vez, depois disso tudo, que eu parei de novo. Um senhor, cabelo branco, com uma caminhonete que parecia ter furado o pneu. Mas dessa vez eu fiz diferente. Encostei longe, liguei o alerta, peguei meu bastão de ferro e fui com calma. Era um senhor mesmo, tremendo de frio. A esposa dentro da caminhonete, pneu furado de verdade. E ele me agradeceu umas 5 vezes. Disse que muita gente tinha passado direto e que eu fui o único que parou. Mas na volta para o meu caminhão eu fiquei pensando, quantos ali passaram direto? Porque já viveram o que eu vivi. A estrada não ensina só a dirigir, ela ensina a desconfiar em silêncio, a olhar 2 vezes, a sentir o que os outros não sentem. E essa desconfiança é uma mochila que não sai mais das costas. Às vezes eu me pego lembrando do rosto do homem, o jeito como ele suava, o modo como ele nunca olhou para o motor, como se aquele fosse só o figurino do dia, como se ele já tivesse feito aquilo antes. E faria de novo. Eu me lembro disso tudo como se tivesse acontecido ontem. Mas não conto para todo mundo. Só para quem realmente entende que estrada não é só asfalto, é escolha. Eu escolhi ir embora. E se isso me faz covarde, que seja. Mas eu tô aqui. E tem gente que não teve a mesma sorte. Eu devia ter seguido direto. Era só isso. Seguir em frente, fazer a entrega, voltar para o pátio. Mas não. Encostei, achei que dava tempo. Achei que o farol trincado não ia ser problema. E foi ali que tudo começou. Não sei nem explicar por que parei. O farol nem estava apagado. Só uma rachadura de canto, coisa de nada. Mas eu encostei meio torto ali numa rua atrás do conjunto Nova União, perto de um bar que vive fechado. Fim de tarde, barulho de bola batendo em portão, gente na calçada, criança gritando.
Barulho normal de bairro. Desci do caminhão com a chave no bolso. Dei uma olhada rápida no farol. Só por desencargo mesmo, porque no fundo eu sabia que ia continuar rodando com ele daquele jeito. Mas eu estava cansado daquele dia, daquela semana. Estava mais procurando desculpa para parar do que qualquer outra coisa. Aí ele apareceu. Primeiro só parou do outro lado da rua. Não era morador dali. Nem precisava ser para saber. A roupa dele estava limpa demais para aquele chão. Tênis branco, boné escuro, casaco liso, mão no bolso e o olho direto no farol. Achei que ia pedir informação ou carona, mas ele ficou ali, olhando. Depois atravessou devagar e veio até a frente do caminhão. Vai dar ruim se você continuar com isso aí aceso. Só isso. Falou olhando para o farol, como se conhecesse. Eu soltei tô vendo aqui, só para não ficar no vácuo. Mas ele não foi embora. Não virou as costas. Ficou ali, calado. Fui até a porta da cabine, abri, subi com o corpo pela metade, fingi mexer em alguma coisa no painel, só para ver se ele ia se afastar. Não foi. Quando desci de novo, ele tinha sentado na calçada. Ninguém da rua olhou. Era como se ele sempre estivesse ali. Só que não estava. Eu sei disso. Eu notei ele chegando. A chave ainda estava no meu bolso. Eu tinha certeza. O caminhão trancado. Janela fechada do lado dele. Mas quando voltei do bar, onde fui lavar a mão suja de graxa num fiozinho de água saindo da torneira quebrada, ele estava dentro da cabine. Não ouvi barulho de porta, nem o estalo da trava elétrica. Mas ele estava ali, sentado no meu banco do passageiro, cotovelo apoiado, perna esticada, como se o caminhão fosse dele. Quando abri a porta do motorista, ele nem virou o rosto. Você ia direto, né? Mas parou. A frase me travou, porque era isso mesmo. Eu ia direto e ele não tinha como saber disso. Olha, nem sei o que você quer, mas se tiver precisando de ajuda, não é isso. Eu sei onde sua filha estuda. A frase seguinte veio assim, como quem comenta o tempo, como quem diz vai chover. Só que aquilo não era previsão, era ameaça. Aí eu gelei, porque ele disse o nome da escola, acertou, disse também a cidade onde eu moro, certinho, bairro e tudo. Falou o trajeto que eu fazia toda terça de manhã, a entrega de Santo André, o horário que eu saía da garagem, o posto onde eu sempre parava para tomar café com pão na chapa. Era como se ele tivesse andado comigo, ou pior, como se estivesse dentro de mim. Não tinha arma visível, não tinha faca, mas o peso da presença dele era pior do que qualquer coisa pontuda. Eu pensei em gritar, mas ninguém ia ouvir. A rua estava cheia, mas ninguém olhava. E eu percebi, era como se ele fosse invisível para os outros. Só eu via ele. Só eu escutava. Ou talvez ninguém quisesse se meter. Eu não sabia mais se ficava ou se saía do caminhão. Se fingia costume ou se perguntava de cara quem ele era. Mas eu travei. Ele se ajeitou no banco, encostou a cabeça no encosto e ficou olhando pela frente do para-brisa, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Eu liguei a chave só até acender o painel. Queria ver a hora, fingir que estava com pressa, mas nem o tempo funcionava direito ali. Passaram 2 minutos, talvez 15, eu não sei. Ele começou a falar devagar, como se continuasse uma conversa que eu nunca tive com ele. Tem coisa que a gente não quer fazer, mas chega um momento que não é mais opção. Eu não respondi. Estava suando frio. Ele virou o rosto pela primeira vez, me encarou de lado e soltou. Você tem alguma coisa errada com esse farol, mas o resto tá tudo certo. Aquilo me deu um nó no estômago, porque o jeito que ele falou parecia, sei lá, como se o caminhão fosse um reflexo, como se ele não estivesse falando do veículo. Depois ficou em silêncio de novo. A rua seguia com o mesmo barulho de sempre. Um cara passou de bicicleta. Uma mulher com sacola atravessou correndo, mas ninguém olhava para o caminhão. Ninguém via ele ali dentro. Ou fingiam que não viam. Ele então disse, tem 2 opções, irmão, e as 2 estão aqui.
mas eu não sou o que escolhe, só aviso. A frase não fez sentido nenhum. Ou fez, mas do pior jeito possível. Fui pegando o celular devagar. Falei alto, como se estivesse realmente falando com alguém. Ô chefe, então, tô aqui, o farol tá firme. Acho que dá para seguir, só preciso saber se o cliente vai estar no ponto mesmo. Mas ele sabia. Sabia que eu estava encenando. Ele nem se mexeu. Só olhou para frente e disse, quase cochichando, faz o que tem que fazer, mas rápido. Foi aí que eu decidi sair do caminhão. Falei que ia só checar o pneu de trás. Desci calmo, sem olhar para ele. Dei a volta por trás da cabine. Meu coração estava disparando. A mão tremia na lateral da calça. Quando voltei para o lado do motorista, a porta estava fechada e o banco vazio. Ele tinha sumido. Olhei para o lado e foi aí que eu vi. Do outro lado da rua, bem rente à calçada, estava parado outro caminhão igual ao meu. Mesma cor, mesmo modelo, mesma placa de frota. A única diferença era que o farol da frente não estava trincado. Estava perfeito. E ele, o homem, estava entrando na cabine do outro caminhão. Devagar, como se fosse dele. Sem olhar para ninguém. Como se aquela sempre tivesse sido a escolha. Eu congelei ali, não consegui gritar, não consegui correr. Só fiquei parado, vendo ele bater a porta, se ajeitar no banco e esperar, igual tinha feito comigo. Eu entrei no meu caminhão como se estivesse invadindo a cabine de alguém. Fechei a porta com cuidado, olhei os bancos, olhei o retrovisor, só para garantir que era meu mesmo. A chave ainda estava no contato, minha garrafinha no suporte, o rádio na mesma estação. Mas parecia tudo mais gelado. Liguei o motor com a mão travada, engatei devagar e saí dali sem nem olhar para o outro lado da rua. Eu não quis saber quem era o outro motorista, nem para onde ele ia, nem se ele tinha visto o homem entrar. Preferi pensar que ele também não viu, ou que viu, mas era tarde demais. Nos dias seguintes, tentei esquecer. Fingi que era coisa da minha cabeça, que o cansaço tinha me virado do avesso. E quase funcionou. Até a sexta-feira daquela mesma semana. Estava na garagem da transportadora, batendo o ponto, quando ouvi o comentário vindo da Copa. Você viu que mataram o Marcelo da Rota Sul? Pegaram ele na Zona Leste, parado com o caminhão, mesma hora de sempre. As palavras me atravessaram no meio. Eu nem sabia que o Marcelo tinha um caminhão igual ao meu, mas ele tinha, mesmo modelo, mesma pintura, mesmo itinerário. Só que 1 hora depois da minha, e ele fazia entrega na mesma região em que eu parei por causa do farol. Na mesma rua, ou muito perto dela. Disseram que foi uma emboscada. Um cara entrou no caminhão dele, falou umas coisas, depois saiu, e aí o ataque aconteceu. Ninguém sabe o motivo. Roubo não foi. Carga intacta, carteira no bolso, nada levado. Só ele levado. Voltei para casa no dia seguinte e encostei o caminhão no pátio com cuidado. Desliguei o farol e fiquei olhando para o trincado no vidro. Eu nunca consertei. Ainda tá lá. Talvez por superstição. Ou talvez para lembrar que aquela rachadura me fez parar. E parar me fez escapar. Ou trocar de lugar com alguém. Eu nunca contei isso pro pessoal da firma, nem para minha mulher, nem para ninguém. Mas eu tenho quase certeza que aquele cara no banco do passageiro não estava procurando alguém qualquer. Ele estava atrás de um caminhão igual ao meu. E quando viu que o meu tinha farol trincado, talvez tenha desistido. Ou deixado para depois. Ou pior, escolhido outro. Se você chegou até aqui arrepiado, com o coração pesado ou com aquela sensação de que algo ficou mal resolvido, então esse canal é para você. Aqui no Diário de Terror, a gente dá voz a quem viveu o que muita gente prefere fingir que não existe. Se você curte relatos reais, histórias contadas do jeito que aconteceram, sem exagero, sem efeito sonoro, só a verdade seca e crua, então se inscreve agora. Ativa o sino, porque toda semana tem relato novo, cada um mais tenso e perturbador que o outro.
Escuta, sente, mas não esquece. Alguns voltaram para contar, outros não. Inscreva-se no Diário de Terror. Sua próxima história pode ser a próxima voz. Eu não sei se já te aconteceu de parar num lugar e sentir que tinha coisa demais faltando. Não barulho, não, gente. Faltando mesmo, faltando vida. Tem gente que sente isso em hospital, em cemitério. No meu caso, foi numa casa com roupa balançando no varal. Foi num começo de tarde de terça, tempo meio nublado, aquele calor abafado de antes da chuva. Eu tinha ido fazer uma entrega ali, perto de Nerópolis, num setor mais afastado da cidade, onde a rua já vira estrada de chão. Era para descarregar umas caixas num depósito pequeno, coisa rápida. Mas o cara não apareceu. Só tinha um bilhete no portão avisando que tinha ido para Goiânia e voltava só no fim da tarde. Pensei em voltar, mas já tinha dirigido a manhã toda, sem parar. Resolvi encostar o caminhão um pouco mais adiante, numa área que tinha sombra. E ali tinha essa casa, simples, mas arrumada. Piso de cimento vermelho na entrada, umas plantas em lata de tinta cortada e um varal desses de esticar com cabo de aço preso em 2 estacas. Tinha uma roupa branca pendurada, uma camisa feminina, daquelas de tecido leve, bem passada. Balangava devagar no vento, quase parada. E tinha também um pano de prato dobrado, que parecia meio solto numa das pontas. Era ele que caía e voltava. Eu estacionei ali do lado, desliguei o motor e fiquei um tempo só escutando. Não tinha cachorro latindo, nem criança, nem rádio, nem panela batendo. Mas a porta da frente estava entreaberta, como quem saiu só para pegar alguma coisa e volta já. Peguei um salgado que eu tinha trazido de casa, abri o vidro e fiquei comendo no banco do motorista mesmo. Só que, com o tempo, aquela casa começou a me incomodar. Não sei se foi o silêncio ou o fato de estar tudo limpo demais, certinho demais e ainda assim, sem ninguém. Aos poucos, comecei a perceber uns detalhes que me deixaram alerta. O pano de prato caía do varal, batia no chão e, quando eu olhava de novo, ele estava no mesmo lugar, como se alguém tivesse recolocado. Mas eu não tinha visto ninguém sair, nem entrar, nem mexer no varal. Uma vez pode ser coisa da cabeça. 2, já dá nó. Tomei coragem e desci. Fui encostar na carroceria, me espreguiçar, ver se passava a sensação ruim. Mas ela não passou. Piorou. Quando cheguei do lado de fora, ouvi um barulho de madeira batendo. Tipo uma porta de quarto se fechando com calma, 2 vezes. Um toque seco, depois outro mais baixo. Parecia alguém tentando empurrar devagar, sem fazer muito alarde. Olhei para casa. A porta seguia do mesmo jeito, entreaberta. Do meu lado, o pano de prato agora estava molhado. Eu juro por tudo. Pingava uma ponta dele. Só que não tinha chovido, e o céu nem estava com cara de chuva ainda. Na parede da frente da casa tinha um espelho decorativo, daqueles redondos com moldura antiga. Ele refletia parte da entrada, e o que eu vi ali me fez gelar o peito. Uma mão, parada, como se segurando o batente da porta por dentro. Só que eu não via a mão na casa, só no reflexo. Eu fui até o retrovisor do caminhão, meio que para confirmar que eu estava ficando doido mesmo. Respirei fundo, olhei de novo. A mão não estava mais ali, nem no espelho, nem fora dele. Na hora que eu estava voltando para o banco, ouvi outro som, mais abafado, mais pesado. Parecia móvel sendo arrastado. Cama, cômoda, alguma coisa raspando no chão. Aí me deu aquele pensamento que todo mundo tenta evitar. Tem alguém aí dentro? Dei um passo na direção da casa. Só um. O suficiente para sentir um cheiro esquisito vindo de lá. Era comida. Comida quente. Coisa recém-feita. Arroz, talvez. Mas não queimado. Era cheiro de coisa esperando alguém. Chamei. Só uma vez. Aquele "ô de casa" que sai meio automático. Nada. Nem barulho de resposta, nem barulho de fuga. Nada.
Aí eu pensei, e se tem alguém passando mal? E se foi assalto? E se... Mas parei por aí, porque junto com essa dúvida veio outra, mais covarde. E se não for comigo? Eu queria dizer que fui até a porta, que bati, que ajudei, mas não fui. Voltei para o caminhão, coração acelerado, olhando por cima do ombro o tempo todo. Quando fechei a porta do motorista, veio o último susto. No retrovisor, eu vi a camisa branca do varal sendo colocada de volta. Devagar, como se uma mão tivesse ajeitado no arame. Mas não tinha corpo, não tinha braço, só o pano mexendo. Dei partida, joguei primeira e fui embora. Na estrada de terra, a traseira do caminhão jogava, mas eu mal sentia. A cabeça estava presa naquela casa e em tudo que eu não entendi. Dias depois, veio a resposta. Eu continuei a semana sem comentar com ninguém, nem com a mulher, nem com os colegas do pátio. Só de lembrar daquilo já me dava um nó no estômago, como se eu tivesse feito alguma coisa errada, mesmo sem ter feito nada. E é justamente isso que foi me apertando mais, o não fazer. Na sexta-feira, eu estava jantando em casa com a TV ligada baixo, quando escuto o nome do bairro onde eu tinha parado. A cabeça virou na hora. Era jornal local, desses que passam casos de polícia antes do horário nobre. Começaram mostrando imagens da mesma rua. A câmera tremia, porque era gravação de celular, e ali estava a casa. Aquela casa. A apresentadora dizia que uma mulher de 30 e poucos anos tinha sido resgatada em situação de extremo abandono. Estava sozinha, trancada. O companheiro dela, que não foi encontrado, teria mantido ela ali por meses. Os vizinhos acharam estranho que a casa estava sempre com as janelas fechadas e roupa no varal, mas nunca viam ela sair. Na hora, eu parei de mastigar. Só ouvia. A matéria mostrou uma imagem da sala da casa. E foi aí que meu peito travou. No canto da parede, lá estava o espelho. O mesmo, só que agora com um pano preto tapando metade dele. Falaram que a mulher estava visivelmente fraca, com sinais de confusão. Não souberam dizer quanto tempo ela ficou ali dentro, mas tinham indícios de que ela saía pouco, ou quase nunca. Tinha comida na mesa, mas sempre a mesma, como se fosse deixada por alguém que controlava tudo. A matéria acabou, mas a minha noite não. Fiquei parado ali na cadeira da cozinha com o garfo na mão, olhando para o nada. Eu tinha estado na frente daquela porta. Ela podia ter me visto. Ela viu, eu não tenho dúvida. E mesmo assim, nada. Aquele som de porta batendo, a roupa mexendo, o espelho... Era tudo um pedido mudo. Era ela tentando mostrar que estava lá dentro. E eu fui embora. No dia seguinte, eu voltei lá. Fui sozinho, sem falar nada para ninguém. Queria ver com meus próprios olhos. A estrada de chão estava igual. Só que quando virei a curva e parei onde tinha estacionado o caminhão, o clima era outro. Tinha uma faixa amarela no portão e uma viatura parada um pouco mais adiante. A casa... agora parecia mesmo o que sempre foi. Um lugar preso no tempo. Silêncio demais. Tudo igual, só mais triste. O pano de prato não estava mais no varal, nem a camisa branca. Só um gancho solto balançando. Me aproximei da cerca, devagar. Um policial me viu, mas não falou nada. Acho que entendeu. Fiquei ali, parado, olhando para a porta da frente, ainda entreaberta. Igual ao dia em que estive lá. E aí veio o que me doeu mais. Na parede da varanda, tinham desenhado, com carvão ou coisa parecida, uma sequência de riscos. Como se alguém marcasse os dias. Uns 40 ou 50. Mas o que me chamou a atenção foi um risco diferente dos outros. Um traço bem forte, mais recente, com um círculo ao redor. Aquilo me fez pensar. Talvez tenha sido no dia em que eu estive lá. Fiquei ali parado por um tempo que eu não sei medir. A sombra da casa parecia mais pesada do que o sol que batia por trás dela. Eu não entrei. Também não fui embora logo. Só fiquei, tentando entender o que exatamente eu tinha deixado de ver. Ou o que eu escolhi não ver.
Às vezes o medo entra na gente feito veneno, não mata na hora, só adormece o que é certo, e quando acorda, já foi. Ela estava lá. Isso é o que mais me engasga. Ela estava ali quando eu passei, quando eu desci, quando eu chamei, quando eu parei por segundos olhando para o espelho, para o pano, para o varal. Ela viu o que eu vi, e eu não dei conta. Voltei para o caminhão naquele dia com as pernas bambas. A estrada parecia outra. Cada cerca, cada coqueiro na beira da roça, tudo me dava a sensação de que alguém me observava, como se esperasse que eu dissesse algo. Mas eu nunca falei. Demorei semanas para contar até para minha mulher. E mesmo assim, não contei tudo, porque tinha coisa que eu mesmo não queria ouvir em voz alta. Ficar calado era mais fácil que encarar a pergunta que vem depois. Por que você não fez nada? Não tem resposta boa, nenhuma. Dizer que fiquei com medo, que não sabia o que estava vendo, que não era meu problema, nada disso apaga o fato de que ela estava ali. E que o que eu vi, o pano que caía, o espelho com a mão, o cheiro de comida, a batida na porta, eram formas de gritar sem usar a garganta. Ela tentou. Eu falhei. Depois daquele dia, passei a olhar diferente para tudo, principalmente para lugar quieto. Antes, o que me dava medo era barulho. Hoje, é o silêncio. Silêncio demais fala. E eu aprendi isso tarde. Nunca mais parei perto de casa nenhuma com roupa no varal. E toda vez que vejo uma camisa branca balançando no vento, me sobe um arrepio como se alguém me lembrasse. Você teve a chance. Eu podia ter batido naquela porta. Podia, mas não bati.